Fala, fiel. Bom, o Corinthians perdeu ontem. Depois de 7 jogos maravilhosos, ontem veio a primeira derrota. E claro, eu não vou culpar totalmente o técnico do Corinthians, gente. Não tem como a gente chegar. Um técnico acabou de chegar e já nos deu 7 vitórias. 5 vitórias e 2 empates. E já chegar culpando ele. Claro, ele teve um pouco da parcela de culpa, na minha humilde opinião. Mas também o juiz boicotou tanto jogo, que ficou difícil de ganhar. Bom, a expulsão pra mim não foi lance pra expulsão. O amarelo ficou de bom tamanho. O pênalti, escandaloso aquele pênalti, ele dar aquele pênalti, pra mim não foi nem aqui, nem na China. E o que me pegou na parte do Diniz é ele manter Alan e Matheus Pereira por longo tempo do jogo. Eu acho que se ele pegasse, já tivesse feito a troca ali no intervalo, o Corinthians já tinha dado uma melhorada. O que me pegou foi ele também deixar o Ranieri na lateral direita. Gente, o Ranieri quebrou um galho na lateral direita contra o Vasco e ele manteve o Ranieri contra o Mirassol. O Mirassol não é um time mais fraco, um time mais um pouco abaixo do Vasco. E ele manter o Ranieri lá pra mim foi um erro. Porque pra mim, ele poderia deixar o Ranieri na volância, entrando junto com o Matheus Pereira ou o Alan. E lá colocar o Pedro Milas. Porque o Ranieri, querendo ou não, um tempo que você assiste o jogo, ele fica um pouco perdido em alguns lances, em algum momento. Teve um lance que ele não conseguiu nem dominar a bola. Bom, o Yuri, uma partida um pouco abaixo de como a gente conhece o Yuri. Acho que tem oportunidades que ele perde muito, mas fazer o que, né? Primeira derrota, 2 gols sofridos. E claro, se não tivesse marcado o pênalti, o jogo terminaria 1-1 ou teria mudado até o rumo da história. Mas não vamos nos apegar a isso. O Diniz está fazendo um ótimo trabalho. Quando é para criticar, nós criticamos, mas quando é para elogiar, elogiamos. Eu acho que ele teve algum erro sim, mas vamos ver um pouco o que o Chico falou sobre esse jogo. Perdemos a invencibilidade, mas por um outro lado, tá ótimo. Um time que não ganhava 10 jogos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, um pouco mais uma análise crítica, porque querendo ou não, o Corinthians foi sim prejudicado naquele pênalti. Deixe seu like, deixe seu comentário e deixe a sua opinião. Se foi para vermelho, se não foi, se merecia ser expulso, se não merecia. Acho que a sua opinião é de extrema importância. Bora pro vídeo. Não é o mesmo do ano passado, evidentemente, eles perderam muitos jogadores, está tentando sair ali da zona do rebaixamento, faz um ou outro jogo interessante, como foi a vitória sobre o Inter lá em Porto Alegre, mas em casa, das 7 derrotas sofridas, 3 foram no Maião, o que não aconteceu. É a cara do Corinthians perder, né, mano? É a cara do Corinthians perder pro Mirassol, que tava muitos jogos sem ganhar dentro de casa. Complicado. No ano passado. Só que aí, cara, eu preciso dizer, o Mirassol fez um jogaço. O Rafael Guanais, né, que é um cara que é um estudioso da bola também, que tá bem fragilizado em relação ao ano passado. A gente sabe que o Mirassol é um time organizado, de toque de bola, mas dentro daquela de ter mais de uma competição, acabou se atrapalhando. Fortaleza viveu isso lá em 2022, acontece. Mas o jeito do time jogar mostra que é um time muito bem treinado, né? E quando você encara o Fernando Diniz, né, o Guanais, que tem essa admiração pelo Diniz, né, cara, ele vai querer ganhar do Diniz, ele vai querer fazer contra veneno, ele vai querer buscar antídotos, ele vai querer dar o nó no seu, digamos, professor, né, que é como o Guanais entende o Fernando Diniz. E, cara, o Corinthians no primeiro tempo poucas vezes conseguiu chegar ao gol adversário, porque o início do jogo foi avassalador do Mirassol em termos de pressão, de gerar... Antes de continuar, deixa eu te mostrar uma parada rápida, que pode literalmente mudar sua renda ainda esse mês. Se você tá aqui vendo o vídeo todo dia, mas ainda não ganha nada com isso, você tá deixando dinheiro na mesa. Eu encontrei um método onde você pode criar canais dark no YouTube, sem aparecer, sem precisar editar muito, e começar a gerar renda em dólar. Esse é exatamente o método que já criou vários canais e tem gente faturando com isso até hoje. E não, você não precisa ser expert, nem ter experiência. Por menos de R$8 você aprende o passo a passo completo para começar do zero. Clica no link aqui embaixo e comece hoje. Quanto mais você demora, mais dinheiro você perde. Conforto para o Corinthians não conseguia sair de trás. O Hugo tinha que quebrar uma bola toda hora, o Corinthians tinha dificuldade na saída de bola e o Mirassol pressionando com, 3, 4 jogadores ali amassando o Corinthians na saída de bola. O que isso acontecia? O que isso gerava? A bola voltava para o Mirassol e o Mirassol trocando passes chegava ao ataque de novo. Daqui a pouco a bola voltava para o Corinthians, o Mirassol ia lá, pressionava e o Corinthians não tinha o que fazer com ela. Teve uma jogada de um chute do Yuri Alberto numa das
Cara, na primeira bola que entrou, era 10 minutos de jogo ainda, porque o Corinthians não tinha atacado, em que o Yuri, pelo lado esquerdo, chuta para a defesa do Walter. Mas aí, pouco depois disso... Pô, teve um lance do Yuri, que o Breno Bidão toca pra ele, gente. Ele demora um século pra ele ficar na linha certa, mano. Pô, e ainda saiu o gol do Corinthians e ele demorou e pedido. Como é que pode, né, gente? Tem já o primeiro episódio envolvendo a arbitragem do Matheus Candançan, que é o carrinho no Ranieri do Edson Carioca. E eu vou confessar para vocês que eu não acho o lance para vermelho, tanto que o VAR chama e recomenda a revisão para que ele retire o vermelho e dê apenas um amarelo. É um carrinho por trás, meio perigoso e tudo mais, mas você vê que não atinge tanto, ele recolhe a perna, né? Não é uma tesoura característica, então você está num limite ali de que, para mim, o vermelho seria exagerado e o amarelo tá bem aplicado. Ele aplica o vermelho, vai no VAR e verifica exatamente o que eu estou relatando para vocês e acaba dando apenas o amarelo para o Edson Carioca. Ali o Mirassol poderia, né, ter um jogador a menos, mas seria injusto, né, pelo que a gente está chegando à conclusão aqui. E o Edson Carioca ele se torna um personagem do jogo também porque ele faz o segundo gol. Mas enfim... esse lance, ele não muda o ímpeto do Mirassol, que continua em cima, que o cenário do jogo mudou pouco, inclusive. Só que aí vem o pênalti. E o pênalti é bem discutível, eu reconheço. Acho que é um toque sutil, porque aí a gente vai entrar numa de... Será que gerou impacto aquela chegada do Matheus Bidu ali no Carlos Eduardo, né, que invade a área num lançamento, né, às costas da defesa, ele toma a frente, mas aí a defesa... Bom, eles mudam de critério igual eles mudam de cueca, né? Se fosse a favor de um outro clube, um clube com mais relevância, falaria que não foi. E realmente não foi pênalti aquilo. Se aquilo ali é pênalti, é marcado em todas as rodadas, acabou o Brasileirão, gente. Defesa se posiciona, só que aí ele passa por dentro dos dois jogadores. E o Matheus Bidu, cara, na minha avaliação, ele foi um pouco imprudente, porque tem uma mão no peito ali do Carlos Eduardo. Foi suficiente ou não para derrubar? Talvez a gente chegue à conclusão que não. Só que ao mesmo tempo ele também chega deslocando no quadril o Carlos Eduardo. Então você tem um combo ali, né? Você tem uma mão, você tem uma jogada de corpo ali, né? Que pode parecer legal, mas também pode ser imprudente, como eu disse. E ele derruba o Carlos Eduardo. A questão é que o árbitro marca em campo. E como ele marca em campo, é um lance em que você tem motivos para marcar o pênalti. Então, na minha opinião, e eu sei que não é a de todo mundo, eu não vejo que o VAR pudesse recomendar a revisão, porque o árbitro viu no campo um contato e uma falta que pode ser caracterizada como falta, em que muitos árbitros não marcariam, é verdade. Agora, se ele não... Bom, nós estamos falando de um lance totalmente interpretativo. Bom, se é interpretativo, ele gera dúvidas. Às vezes, ali no calor do momento do campo, o juiz viu e falou pênalti. O VAR sim tinha que chamar, eu não acho que foi um contato tão forte, mas se você quiser vir revisar para manter o seu critério, não. Porque para falta, o VAR chama. Para o pênalti, que também é duvidoso, que ele acabou de falar, o VAR não chama. O VAR simplesmente não funciona. Não marca, eu acho que o VAR não tem que entrar. Se ele marcou, eu também acho que o VAR não tem que entrar. Porque é um lance em que ele considerou falta. E é possível considerar falta nesse lance. Mesmo que nesse momento eu esteja sendo massacrado aqui nos comentários. Mas eu, de verdade, eu acho que tem risco ali, que o Matheus Bidu correu um risco para que o pênalti fosse marcado. Em muitos casos o pênalti não é marcado, concordo com você. Mas eu acho que ele ali, no momento em que ele mete a mão ali, desloca o jogador em velocidade entrando na área, e o árbitro marca o pênalti, para mim tá marcado, não tem muito. E aí o próprio Carlos Eduardo vai lá, desloca o Hugo Souza e abre o placar. Só que aí você pensa, bom, agora o Corinthians vai reagir. Não, o Mirassol continua marcando alto, continua. Cara, foi um volume assim de físico, inclusive do Mirassol, que surpreendeu o Corinthians. E aí tem a jogada do segundo gol, e que eu tô vendo muita gente reclamar uma falta na origem do Rodrigo Garro. Eu não acho que tenha sido falta não, tá? Eu acho que tem um contato ali, o Garro inclusive cai rapidamente, já levanta, acho que ele meio que tropeça na perna do jogador do Mirassol, e aí na sequência tem um cruzamento e o Edson Carioca em cima do André Ramalho, né, que tinha perdido a condição de titular, o Corinthians estava sem o Gustavo Henrique, o André Ramalho jogou e o Edson Carioca, que quase foi expulso no começo do jogo, vai lá e faz o segundo gol. Corinthians que não tinha tomado nenhum gol com o Diniz, toma 2 de uma vez só no primeiro tempo.
A partir dali, aí o Corinthians começa a se soltar e também acho que o Mirassol, de uma maneira um pouco mais resguardada, tipo assim, tira um pouco o pé, natural, né? Ou não é tira um pouco o pé, mas baixa um pouco a sua linha, né? Administra um pouco mais, tem uma vantagem. E aí o Corinthians chega até no gol do Bidon, que tinha um impedimento na jogada, mas também muito pouco. Não viu o Jesse Lingard tocar na bola, viu o Matheus Pereira errar quase tudo que tentou. O Alan também pouco influente no jogo, né? Embora seja um primeiro volante, ele vinha de um bom jogo contra o Peñarol e a coisa não aconteceu. Vem o segundo tempo e aí tem as trocas do Diniz, né? Tem as trocas do Diniz, o cenário do jogo muda muito pouco. Foi um Corinthians um pouco mais propositivo da metade para o fim, especialmente com as trocas. Teve uma escapada do Yuri Alberto também, né? Num toque de letra, né? E depois ele toca para receber. E aí, quando ele chega, ele consegue finalizar e o goleiro defende e tal, mas ele já estava um pouco sem ângulo. Aí você tem as entradas ali do Caio César, você tem do Zaccaria Labiado, que eu gosto muito da qualidade técnica desse jogador, né? A bola, quando chega no pé dele, normalmente sai alguma coisa. Aí já tá o Pedro Raul, que eu já falei, o Dieguinho, que acho que entrou bem, né? Não só pelo gol, né? Mas ele entra dando uma movimentação pelo lado direito do campo lá, né? Um meia que faz um jogo apoiado, né? Para buscar do ponto e tal. Então, o Corinthians começou a ter mais jogadores incisivos. Eu acho que faltou isso no primeiro tempo. Eu sei que a estratégia do Mirassol funcionou e o Corinthians estava um pouco amarrado, mas faltou um alerta maior, faltou, não sei, é subjetivo isso que eu tô falando, né? Foge um pouco da questão tática, mas sabe, faltou o Corinthians está um pouco mais aceso no primeiro tempo. E no segundo, quando esteve lá para a reta final, já era tarde, né? Poderia ter chegado ao empate, mas o Dieguinho faz aquele gol, tinha alguns minutos ainda para tentar alguma coisa, né? E aí o Corinthians vai para cima, até o Alex Santana entrou no lugar do Breno Bidon, e entrou com vontade, né? Acho que os jogadores que entraram ali entraram com esse espírito, né? Esse espírito de tentar alguma coisa. O próprio Pedro Raul, cara, entrou lá, né, brigando com o zagueiro, né? A bola circulou muito o Mirassol ali e poderia numa chegada, a primeira chegada, inclusive, do Alex Santana é uma cabeçada para fora. Poderia o Corinthians numa chegada ter empatado o jogo, mas aí me pareceu assim um despertar meio tardio, sabe? E aí no final o Hugo Souza foi para a área em 2, 3 escanteios, inclusive, né? Chegou até gerar um outro escanteio, né? Porque a bola tá escapando, ele volta e tal. Ele ficou na área lá para tentar gerar superioridade e tal, meio que no desespero, mas eu normalmente acho meio contraproducente, acho meio desnecessário esse tipo de coisa, mas, cara, o Corinthians entrou na zona do rebaixamento com esse resultado, né? Então, daqui a pouco empata ali nesse volume, seria o suficiente para tirar da zona, e então não achei exagero, não, esse, entre aspas, desespero do Corinthians na reta final. Mas fez falta pelo primeiro tempo que o Corinthians fez, ou pelo que o Mirassol fez, e pelo que o Corinthians não conseguiu fazer para sair da estratégia adotada pelo Mirassol. Acho que é mais ou menos isso o resultado do jogo. E aí você tem, claro, dá para discutir a não expulsão do jogador do Mirassol, que eu acho que esse é menos polêmico, né? Porque acho que a maioria entende que não é um lance para vermelho. E você tem os 2 gols, que para muita gente são 2 gols irregulares. Eu não acho, eu discordo. Eu acho que tem argumento para você marcar a penalidade e não vejo falta no Rodrigo Garro na origem. Provavelmente o VAR checou, né? Eles checam o APP, que eles chamam, né? O Attack Phase Position, que é uma sigla em inglês para APP. Checa o APP, limpa o APP, o cara vai na origem, vê se tem alguma irregularidade. Eles não entenderam como falta, eu também não entendi. Acho que o Corinthians não perdeu por conta da arbitragem, mesmo que, enfim, acho que as reclamações podem ser justificadas nesse sentido. A questão o Corinthians jogou abaixo do que vinha jogando, e é natural quando você tem uma sequência de jogos e o Diniz ele mexe pouco no time. O que eu acho interessante para um técnico que está chegando, quer conhecer o seu elenco, quer definir um modelo de jogo, o problema é o desgaste natural e dos jogadores entenderem, né, de que, poxa vida, a gente, né, fez um puta jogo na quinta-feira contra o Peñarol, chega no domingo, os caras não conseguem ter o mesmo ímpeto, ainda mais quando pega um time que tá jogando né, em casa, que tá com essa necessidade também, os caras foram para cima, fizeram essa superioridade física e aí o Corinthians não conseguiu sair dessa armadilha e acabou perdendo por 2-1. Cara, uma volta para o Z4 é difícil, o começo do campeonato foi muito ruim, são só 3 vitórias na competição.
até a Copa do Mundo, o Corinthians vai ter que dar um jeito de sair dali. Obviamente é um começo de trabalho, se a gente olhar o cômputo total, tem muito mais coisas positivas do que negativas. Tem ausências importantes nesse jogo, inclusive, do Gustavo Henrique, do próprio Mateuzinho, embora o Ranieri jogue bem ali na lateral, do Memphis Depay, que pode agregar. Mas é isso, né, cara? Foi um jogo em que assim, o Rodrigo Garro não conseguiu ser participativo, porque a bola pouco... O Corinthians, quando começou a ter o domínio do jogo, já era um segundo tempo em que o Diniz opta por fazer as mudanças para descansar a galera. Porque no primeiro tempo o Garro não tocou na bola, o Jesse Lingard também não. O Breno Bidon foi pouco usado, participativo, né? Até faz o gol, né? do lance em impedimento, mas é muito pouco, muito pouco. O Corinthians pouco ficou com a bola, e quando viu estava 2-0. E aí correu, subindo a ladeira, né? Correndo na esteira, conseguiu fazer um golzinho ali que não foi suficiente. O que vocês acharam do jogo?